A FCJ Venture Builder apresenta o podcast Inovação na Veia. Seja muito bem-vindo. Eu sou Mariela Parolin e estarei com você nessa jornada, que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Eu tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Que tal aquele cafezinho no início do dia? E aí você vai pensar assim, hoje eu posso investir. Em que eu vou investir? Como que eu vou investir? Não sei se você já teve essa sensação. Mas saber investir, ou então se você pensa o seguinte, poxa, se eu tivesse um investidor para o meu modelo de negócio, seria algo que alavancaria e me ajudaria muito. Pois é, quem está aqui hoje é o Hugo Maia. Ele é investidor, ele é um empresário muito bem sucedido e ele vai contar para a gente o que o leva a investir numa startup. Se você tem um modelo de negócios, você já tem um MVP e está pensando em ter investidor, talvez o que ele vai dizer possa te ajudar a você a como estruturar e encantar os olhos de uma pessoa como ele. Hugo, muito obrigada por estar aqui e eu queria que, por favor, você se apresentasse. Bom dia a todos. Meu nome é Hugo Maia, de Arruda Pereira Filho. Tenho 62 anos e sou formado em economia e desde que eu terminei o colégio eu trabalhei na mesma empresa, que era uma empresa do meu bisavô, passou para o meu pai, eu entrei em 78, em 94 eu comprei do meu pai, e aí ficou só eu e meu cunhado, casa com a minha irmã de sócios. E aí em 2010 nós vendemos a empresa, mas ficamos executivo até 2021. Aí depois de 2021 eu montei a minha própria em 2022, só que bem menor, porque por causa da minha idade não quero ter uma empresa igual a essa. Então, e desde que eu vendi a empresa, como entrou um dinheiro, eu falei, bom, eu não sei se eu vou ficar muito tempo nessa empresa, eu tenho 2 anos para ficar nela. Falei, então eu vou investir o meu dinheiro. Então, mas naquela época não existia startup, eu não conhecia. Mas eu mentorei uma startup, não posso falar o nome, Sim. E ela foi muito bem sucedida, só que eu não investi nela. Foi o CEO da empresa que eu estava trabalhando, que é um investidor dessa empresa, e mandou eu mentorar. Eu mentorei, ele mudou muita coisa, não vou dizer que por causa de mim, mas mudou muita coisa e hoje é uma startup super bem sucedida. Então aí eu falei, bom, e agora? Aí eu falei, bom, eu vou olhar esse mercado de startup. A minha barreira é o seguinte, com a minha empresa, desde o dia que eu entrei em 1978, nunca fiquei um mês no vermelho. E uma das coisas que a gente sempre olha é o custo. E como era só 2 sócios, eu e meu cunhado, qualquer crise, a reação nossa era muito rápida. Se tivesse que cortar custo, se tivesse que mandar a gente embora, se tivesse que reduzir salário, reduzimos 2 vezes salários das pessoas, para não mandar embora é melhor. Então nós fomos muito bem sucedidos nessa rapidez. Então, aí antes de ver startup, eu falei, bom, eu quero ramos que não seja só o papel, que seja uma empresa que eu veja perspectiva no que ela tem e que eu não entendo de valuation, mas que os números apresentados de crescimento sejam números que eu possa acreditar. A credibilidade para você. A credibilidade, porque o papel, meu pai sempre dizia, o papel aceita qualquer coisa. Mas tem coisas, uma vez eu vi uma empresa, eu não gosto de citar nome, e aí ela falou, nós vamos crescer. Eu falei, mas onde você vai arrumar tudo isso de gente? Ele falou, como assim? Eu falei, para você crescer, você vai ter que ter tantos mais funcionários autônomos, ganhando um salário pequeno, onde você vai arrumar esse povo? Aí eu não investi, convenci o meu grupo a não investir. Falei, não, essa empresa não vai dar certo, porque não tinha muita gente para você investir. Porque todo mundo querendo ganhar salário alto é fácil, você arruma, mas querendo ganhar um salário mediano e você crescendo naquele exponencial, então o que eu faço hoje? Então eu entrei em 2 grupos de investimentos e aí eu faço questão de fazer parte do comitê de investimento ou como ouvinte ou como membro
mas eu ouço todos, ouço os pitches e sou o chato. Sou o chato, porque quando eu não acredito eu falo, gente, aonde que vocês vão buscar esses números? Não, porque nós vamos crescer, tudo bem, todo mundo vai crescer, mas aonde vocês vão crescer? Aonde quem vão pegar? Como é que você vai buscar esse concorrente que você tem? Você já tem muitos concorrentes, mas às vezes eu também, às vezes o valor não é tão grande, eu falo, vamos arriscar, porque vai que alguma dá certo, eu investi certo. Então, esse clube de investimento, a gente já tem 10 investidas, graças a Deus as 3 que eu dei negativo eu consegui convencer a não investir, e depois um outro grupo de investimento tem só 2 investidas, que uma está indo muito bem e a outra, vamos dizer assim, eles não aceitam muito o que a gente dá de palpite, e aí eles depois se arrependem, mas às vezes é um pouco tarde. Depois eu tenho uma investida num Family and Friends, que eu não posso falar, porque ela vai com uma segunda captação, que é de um filho de um amigo meu, então eu achei. E depois eu tenho, às vezes tem umas dessas oportunidades na internet, tipo Hearst, Anjos, que eu olho a empresa e se eu achar que a empresa é interessante, eu compro uma parte pequena, mas sem ser do conselho, sem ouvir nada, né? Então é isso que eu invisto. Eu acho que a gente, em alguma das que a gente investe, vai dar certo. Não sei se para ser unicórnio, mas para mim, de verdade, eu não entendo isso de ser unicórnio. Para mim a empresa tem que dar resultado. Então se depois de 2, 3, 4 anos ela der resultado, a empresa passa a ter um crescimento orgânico. Porque tem muita empresa que quer, eu não gosto de citar nome, sabe? Claro, mas que quer ter um crescimento disfarçado. Sim, e aí ele capta novas rodadas, mas a empresa, quando que ela vai chegar no break-even? Quando que ela vai dar lucro? Quando que ela vai faturar o número que ela está prometendo? E agora que o juros está caro, está alto, sim, na minha opinião, claro, e mundial está alto, porque até os Estados Unidos, que nunca tinha inflação, tem alto, acabou a fonte que o juro baixo, o cara tinha um dinheiro sobrando, não tem o que fazer, vamos investir em startup. Então eu tenho visto algumas que eu converso com gente que trabalha dentro, até 2 eu falei, olha, eu se fosse você, saía da empresa, porque eu não vejo o modelo indo para frente com o tanto que vocês têm de dinheiro em caixa, com o tanto que vocês têm de cliente, e um mercado extremamente difícil e competitivo, porque tem os concorrentes seus são muito grandes, muito grandes. Então, não sei como é que você vai conseguir conviver com esse, você vai pegar o seu nichinho de mercado, mas aí esse nicho de mercado pequeno não faz você crescer. Então, você falou alguns pontos que são muito interessantes, Hugo. Primeiro que você falou que você é o chato, adorei isso. Porque não considero isso ser chatice, eu considero que você tem uma visão estratégica e aí você, pela sua experiência, pela sua expertise, você sabe o que vai dar certo e o que não vai. Ou pelo menos assim, isso aqui tem cara de que vai dar certo. Não, isso aqui tem cara de que não vai dar certo. O que mais brilha os seus olhos quando você assiste a um pitch? O que mais bom, primeiro, os sócios, né? Eles têm que falar com amor à empresa, eles têm que falar com conhecimento e eles têm que falar como que eles buscam, eu sempre, né, eles não têm, mas eu gosto, como que eles entraram nesse negócio, de onde veio a ideia, o que eles fizeram. Segundo, com certeza, eles têm que estar dedicados 100% ao negócio. Eu não acredito em trabalho. Todos os meninos, filhos de amigos meus que eu mentoro, que não é uma mentoria programada, sim, mas eu falo, se vocês não trabalharem acima da média, esquece o sucesso. Exato. Não existe sucesso sem trabalho acima da média. Se todo mundo trabalha 8, você tem que trabalhar 9. Você não precisa virar à noite, como o mercado financeiro às vezes vira. Mas você tem que trabalhar mais. E você tem que... Eu sempre penso naquela linha do trem, né? Que é pare, olhe, escute. Então, e pense. Eu ponho o quarto que é o pense. Então, tudo que você estiver lendo, tudo que você estiver vendo, para
analisa, olha, depois você responde. Porque às vezes você responde no ímpeto, sem ler direito, você não entendeu, respondeu uma coisa sem entender e a pessoa que recebeu do outro lado não entendeu porque você não respondeu isso. Então isso para mim é na vida. Eu não sou um analista de balanço, mas eu estou no conselho fiscal porque eu sou rápido. Eu olho e eu sinto que tem alguma coisa errada. E eu já peguei muita coisa errada, não é roubo, muita coisa errada. Então, aí eu passo para os outros do Conselho Fiscal que vieram de empresas de auditoria, de contabilidade, aí eles é que contratam o auditor externo, discute com ele como vai fazer as notas, mas na hora de analisar o orçamento futuro, o planejamento, eu olho e eu sinto, eu tenho uma sensibilidade muito grande no que está errado. Os contratos de locações, os contratos com fornecedores. Tinha uma empresa que eu era do conselho que ela tinha um número de celulares absurdo. E eu falei, gente, como vocês têm isso se na minha empresa hoje que eu trabalho, eu não dou mais celular. Eu dou uma verba e cada um que compra o seu. Então eu falei, está muito errado. Eu queria uma lista de todo mundo que tem celular que vocês estão dando, pago por vocês. Eles não souberam me dar lista. Eles não tinham a lista, eles não tinham o controle de quem dava o celular. E a minha auditoria interna, que respondia para mim, eu falei, Verônica, você tem celular? Tenho. Por quê? Eu cheguei aqui e me deram. Eu falei, você não precisa de celular. Você trabalha interna, você não fala com o público, o teu público é interno, você tem que ter bom, isso antes da pandemia, você tem que ter um ramal, tem que ter uma linha de telefone e um ramal para falar com todo mundo. O celular é a única coisa que você não precisa. Para quê? Ninguém vai te chamar em casa, mas ela tinha. Então, aí eu falei, puxa, é um gasto desnecessário, alto e sem controle. Porque o pessoal não tinha sem controle, não tinha o controle. E assim eu vi, por exemplo, contrato de locação. 10 mil, é caro ou barato? Depende do... Eu quero saber quantos metros quadrados tem, em que cidade está e que bairro que está. Então, você fala assim, a pessoa roubou, a pessoa fez um contrato, às vezes não roubar não, mas ela fez um contrato mal feito, gostou, que estava perto da casa dela, ou que estava num bairro bonito, mas será que isso que é bom para a empresa? Então, eu sou muito rápido. Então, quando eu vejo um pitch onde a pessoa coloca o crescimento, né, inorgânico, porque é um crescimento de investimento, nós vamos investir em preço, todo mundo fala que vai investir em marketing e equipe de vendas. Eu falo, mas a equipe de vendas vai ser competitiva? Ela vai conseguir gerar tudo isso que vocês estão pedindo? Então isso é o que eu mais vejo. Mas as startups que eu invisto realmente são startups que eu aposto. Eu só numa de agronegócio é que eu investi já numa empresa que eu tenho certeza que vai dar certo, porque ela já é superavitária, ela já tem um faturamento razoável, então se ela não fizer nada, ela é uma empresa boa, não precisa crescer exponencialmente. Então isso que eu gosto de investir em startups, né? A minha empresa é de transporte de container internacional e eu sei a minha limitação. Sim. Eu não posso crescer, falar, eu vou dobrar, quais são os meus clientes e quais são os meus contratos que eu vou fazer. Então não é fácil dobrar, senão as multinacionais que são muito maiores dobravam de cada ano e matava todo mundo, não consegue. Então isso que eu vejo muito nos pitches, né? E assim, né, tem bastante startup hoje, tem muitas startups se apresentando, né? Então eu gosto de ver qual o segmento, entendeu? Qual o segmento. Eu tenho investido em duas iguaizinhas, duas concorrentes, mas eu gosto do negócio. Eu adoro o negócio, que é colocar a máquina de vending em prédios. Eu acho que isso sempre é uma coisa. Tem muito prédio em São Paulo, muito prédio no Brasil. Todo mundo precisa, porque é chato, mesmo com iFood, mesmo com Rappi, você descer e pegar uma coisa mais rápido. Então, e eu vejo que uma está dando certo, a outra está ainda engatilhando, mas eu acredito no negócio. Então, essas eu investi. Eu tenho duas em agropecuária e cheguei tarde numa, porque aí o ticket já estava muito alto, já não era a primeira investida. Eu gosto sempre de ir na primeira investida, né? Para poder, ainda quando o valuation, mesmo sendo um valuation mais alto do que na minha opinião, seria,
mas é um Dá valuation... uma supervalorizada. É, uma valuation tangível, né? E quando eu invisto pessoal, eu tenho uma cláusula que eu ponho, é até chato falar isso, que se um dos dois sócios que tocam o negócio saírem, eles têm que comprar a minha parte, ou eu estou fora, ou eu diminuo, porque às vezes a pessoa, ela é a cabeça do negócio. Então ela vai e vende, depois ela sai, por qualquer motivo, mesmo que seja pessoal, ou mesmo que seja não é para concorrente, para abrir um negócio, ela deixou na mão. E o outro sócio às vezes é financeiro, um advogado, que não é o que é o cabeça do negócio. Então eu já consegui isso em duas, que o sócio não poderia sair. Se saísse, tiver que comprar a minha parte, sem juros, sem correção, não tem problema, mas porque aí era uma opção de eu sair, como opção minha, de eu sair. Foi difícil, né? Porque o contrato é padrão e tudo, mas eu consegui. Então é isso que eu gosto, né? Porque meu filho não vai trabalhar comigo, não quer trabalhar comigo. Então, pelo menos eu quero ver se alguma dessas empresas, né, consegue ser uma empresa muito boa, e aí eu quero dividendos, eu não quero vender. Sim. Eu quero dividendos. A gente vai fazer uma pausa agora, Hugo, porque depois eu quero ainda entrar em algumas outras questões do pitch e a gente já volta, só um instante. Tá bom. Hugo, é muito interessante essa sua percepção, é fantástico como a sua expertise traz esse olhar que para o empreendedor da startup é muito bom. Se ele tiver ouvidos, alguém para, olha, escute, pense, que você falou, né? Para, olha, pense, escute, não pense. está na linha do trem, pense. Eu fiquei me lembrando, assim, daquela placa ali. E é muito interessante porque você traz uma sabedoria que você tem, uma expertise que você tem, porque quando o investidor está ali numa rodada, ele está tão ansioso para conquistar, né, para te mostrar que é um bom negócio, que às vezes passam determinados pontos despercebidos. Então você falou a questão dos empreendedores, achei interessantíssimo quando você coloca assim, olha, eles têm que ir até o fim, juntos, né? A ideia foi dos dois, ou em determinado momento aqueles dois entraram e deve ter, é como um casamento, né? Vamos junto, vamos lá pra frente. Não tem filho, né? Senão não tem filho. Dois. Adotar não é a mesma coisa. Exato. Não, eu tô falando, não é o adotar que eu sou contra, não. Quer dizer, num negócio, quando você casa e tem filho, o filho é exatamente o que a gente espera do negócio. Tem que dar frutos, tem né? Que dar frutos, tem que dar exatamente. Frutos aquilo ali. E quando eu converso com o investidor, eles atentam exatamente ao que você disse. A primeira coisa é o empreendedor, o brilho nos olhos. Né? Aquele brilho nos olhos na hora que ele vai... E você usou uma outra... Você disse que eles têm que estar 100% no negócio. Sim, isso é... Né? Então, quer dizer, eles têm que estar de corpo e alma, eles têm que estar ali realmente vivendo. Porque, como eu trabalho com oratória e media training, algumas vezes eu já auxiliei em pitch. E a preocupação muito do empreendedor é o tempo que ele tem para falar e o que ele vai colocar nos slides, o que ele vai colocar no PPT. E eu falo, olha, não adianta, isso aqui tem que ter uma organização sim, você tem que respeitar esse tempo, mas você tem que falar aquilo com paixão. Não adianta você decorar, por exemplo. Não adianta você chegar ali na frente e parará. Se alguém, por acaso, interromper, se for uma rodada que puder interromper ali antes de terminar, ele vai fazer quase assim... Eu não sei o que eu falo daqui pra frente. É quase que ele vai ter que começar tudo de novo, porque ele não sabe em que momento ele está. Acredito que muito disso já mudou, né? Eu tenho visto cada vez mais a preocupação dos empreendedores em falar de uma maneira mais natural, mas ainda essa expressividade que traz essa coisa do âmago mesmo, né? Uma coisa visceral, de que ele ama, tem paixão por aquilo. Todos os investidores dizem que isso faz a diferença numa apresentação. E eles prestam mais atenção naquela startup, para saber se eles vão investir ou não nela. Além desse brilho nos olhos, além de você prestar atenção no empreendedor, o que te faz falar assim, essa aqui eu quero saber mais a respeito dela para saber se eu vou investir ou não? O que chama a sua atenção? Primeiro, o estágio que ela está, né? Se ela já tem clientes, se já tem algum faturamento, se já fez alguma
algum teste, né? Você já fez o MVP? Do produto dela e o ramo, né? O ramo tem que ser uma coisa assim, eu não acho que tem muito mercado que eu não acredito. Por exemplo, eu não compro ação de empresa que eu não acredito no ramo. É a sua tese. Entendeu? É a minha tese, porque a empresa do ramo, todas dão prejuízo. Como que eu vou comprar uma ação que vai valorizar? Entendeu? Eu não compro. Por isso que eu não invisto em fundo de ações, porque eles não me perguntam o que eles põem, eles colocam. Então eu não invisto em mercado que eu acho que não tem um espaço para ter lucro. Porque a startup, no final, uma hora ela vai ter que ter lucro. Claro. Ela vai ter que ter lucro. Não adianta só ter participação no mercado, crescimento, entendeu? Porque aí ela vai vender. Tá bom, mas tem gente que não quer mais comprar somente a carteira. Ela quer comprar já um negócio. E eu tenho um fundo de investimento que eu invisto, que aí não é startup. Eu não sou do conselho, eu não vejo nada, mas quando tem as reuniões eu levanto a mão e pergunto. Por quê? Porque a empresa tem que dar lucro. Porque só dando lucro é que o fundo vai bem e que o fundo vai conseguir desinvestir. Entendeu? Não é um fundo de startup, é um fundo de M&A. Então ele compra, ele tem que, para desinvestir, a empresa tem que ser boa, senão ninguém vai comprar essa empresa, entendeu? Não adianta você ter um terreno muito bom, fazer um prédio para alugar, se não tem potencial cliente naquele, ou o valor do aluguel por metro quadrado é pequeno, e daí você sabe que hoje está muito caro construir, que a construção não vai conseguir, porque construir num bairro melhor ou pior, o terreno é uma coisa, o custo de construção é igual. Sim. É igual. Então aí você fala, bom, mas aqui não tem, o retorno não pode ser bom porque ninguém aluga nesse metro quadrado nesse valor. Então eu acho que a empresa tem isso, tem que mostrar que ela tem a capacidade de gerar lucro e não receita, lucro. Porque receita pode ser um pouco mais fácil, você pode comprar receita. Na verdade, você pode comprar seguidores, você pode comprar clientes, você pode comprar mercado, mas... E o lucro. Né? Então... Essa sua visão é fundamental. Eu me lembro de uma pessoa com quem eu conversei, que ela fala que a parte na apresentação que fala exatamente essa parte financeira salta aos olhos também. Opa, muito. E algumas startups esquecem de colocar isso na apresentação. E aí até teve uma que brincou pra mim, esse é um pitch matador, porque matou a apresentação. Aquela apresentação que não tem a parte financeira, mata. Como que eu vou investir se eu não sei a parte financeira? E aí é onde eu quero te perguntar, o que te faz não investir além do ramo? Que nem tinha uma que eu estou dizendo, que ela teria um crescimento exponencial, só que ela não me convenceu que era fácil recrutar os profissionais para fazer o serviço e ela alavancar. Eu falei, nunca vocês vão conseguir ter esse número de pessoas disponíveis para você alavancar. Entendeu? Como a Avon, por exemplo. Eu não estou só dizendo a Avon. A Avon tem que ter um monte de vendedoras. Sim. E essa capilaridade para ela poder vender. Então, nesse caso, não era vendedora, era um serviço, mas não ia conseguir recrutar tantos funcionários. Então, eu analiso o mercado. Por quê? Eu analiso o mercado. O mercado tem que ter um mercado que seja promissor. Não adianta você fazer um clube de compras de supermercado pequeno. Não vai dar certo, porque o supermercado grande ele compra num preço muito mais barato. Carrefour, Pão de Açúcar, muito mais barato. Então você não vai conseguir ter supermercado pequeno, de bairro, que vai conseguir comprar o produto mais barato. Não vai conseguir. Então ou ele tem um nicho, produtos orgânicos ou produtos especiais, ou ele vai morrer. Porque a dona de casa hoje, ou o dono de casa, né? Ele olha os preços também. Não adianta você ter a facilidade de chegar em casa e você pagar 20, 25% mais caro no produto. Para um produto, para um item, você não está nem olhando o que você precisa. Mas para o seu
dia a dia, você acaba olhando, porque hoje em dia, né, quem tem uma boa condição financeira, ok, mas quem está normal tem que fazer conta. Claro. E fazendo conta, uma das coisas que tem é o gasto, né? O gasto, porque tem coisas que não tem, escola, aluguel, condomínio, IPTU, PVA, isso não tem como você negociar. Mas as outras, as compras são variáveis, você pode negociar. E a minha mulher, ela compra remédio. E eu não deixo comprar sem eu olhar na internet. Então não adianta. Ela manda a empregada comprar e eu vou na internet e busco o preço. Eu estou em cadastro na Drogaria São Paulo, na Droga Raia, tem todo mundo. Eu vou lá e eu compro. Demora um dia útil. Então não tem nada que ela precise amanhã. Ela manda comprar e eu compro pela internet. A empregada não vai mais na farmácia. São caros os remédios, não tem nada mais de 10 reais. 10 reais para 12, para 8 não faz a menor diferença. Para mim, porque 2 reais não é. Mas pega um remédio de 100 reais, ela quer pagar 120, não, eu vou pagar os 100. Então eu acho que é isso, esses clubes de compra, que o concorrente é grande, você não vai conseguir. Então é isso. Então tem uma coisa que eu vejo que é assim, qual é o mercado, qual é o seu concorrente? Existe a possibilidade de você furar esse concorrente? Como? Porque ele é muito grande, ele é muito forte. E você? Então eu vejo muito isso, entendeu? Tinha uma empresa que ela queria fazer um chip para controlar os pneus. Eu falei, mas enquanto você não tiver uma Firestone, uma Bridgestone ou uma Pirelli, você não vai fazer, porque a Mariana não vai comprar esse chip. Entendeu? Então, se você tem que fazer isso para vender para as empresas de pneu e não para o consumidor. Entendeu? Então eu falei, você não vai crescer. Então eu não autorizei, não deixei investir. Era muito. Falei, isso daí é legal. Quantos carros nós temos? Multiplica por 4 pneus cada carro, cada caminhão, é 1 milhão. Mas quem vai comprar? O consumidor não vai comprar, vai lá instalar o seu chip, você tem que vir com o carro. Então quem que tem que comprar? Ou a montadora ou o fabricante de pneu. Caso contrário, não adianta. Não adianta, você vai vender uma coisa que não vai funcionar, né? Igual o rádio de carro, já vem. Então o mercado que não está fadado a... Não vai ter, você não vai fazer um mercado de rádio, todos os carros vêm com rádio. Sim. Entendeu? Então você vende para a montadora, no mercado de reposição é pouco. Porque os carros velhos também, que é aquele que vinham sem rádio, estão acabando. Então, né, eu estou dando um segmento, estou dando uma ideia, não vi uma startup ainda dizendo... Não, mas a sua visão é sensacional, porque você está falando, eu tenho que acreditar. Então, quer dizer, tem que gerar credibilidade em você. É o primeiro ponto. O que vai gerar credibilidade? O empreendedor, como ele vai mostrar a parte financeira e o ramo, o mercado que ele vai trabalhar. Exatamente. E a sua visão, eu estou achando isso muito bacana, Hugo. Você iniciou você, eu sou chato. Não, você é a pessoa que tem visão de mercado. Você é a pessoa que tem uma análise crítica que é fundamental para o empreendedor da startup. Porque por mais que ele esteja ávido, querendo ali receber o aporte, você vai, se ele for sábio, ele vai aprender com a sua sabedoria. Porque aí você vai trazer para ele pontos que ele pode pivotar a partir de uma consideração sua. Com certeza. E aí depois ele te apresenta de novo. Exatamente, com certeza. E aí se ele tiver essa sacada, poxa, ele falou, faz muito sentido, não era o que eu estava pensando. Mas aí entra aquela coisa, ele está apaixonado pelo produto? Porque se ele estiver apaixonado pelo produto, ele não vai te ouvir. Não. Mas se ele entender que você está trazendo contribuições interessantes, ele vai te ouvir, ele pode conversar com sócios, né, com quem está ali na startup com ele, e ele pode pensar numa maneira de te apresentar novamente, de te encantar, de gerar uma credibilidade. E é muito bom quando você fala que o papel aceita qualquer coisa. Então você tem essa visão de quem traz assim, opa, peraí, isso aqui vai virar de verdade? Isso aqui ele pode ser dessa maneira como ele está falando? Então é muito bom para um empreendedor que estiver ouvindo esse nosso podcast ter essa percepção sua.
ter essa visão sua. Porque se ele encontrar em algum momento da vida dele um Hugo, né? Ele vai estar com os ouvidos atentos e querendo aprender. Ele sabe que o que você vai trazer para ele é algo importante. É uma consideração que num primeiro momento pode doer, pode ser chato, mas que vai fazer a diferença. Né? Que vai fazer com que aquele empreendimento seja até de mais sucesso do que ele podia ter imaginado. Agora, para a gente fechar, se você pudesse deixar uma mensagem aqui para um empreendedor. Se vamos supor que aqui a gente hoje está no Cubo gravando e que aqui a gente estivesse também ouvindo uma rodada, que estivesse ouvindo várias startups. Se você pudesse deixar uma mensagem para as startups que a gente estivesse ouvindo, qual mensagem você deixaria? Olha, é assim, né? Eu acho que a startup deveria reunir alguns dos seus investidores, porque eles sabem quem investiu ou não, e formar um conselho. Um conselho com governança e pode ser pro bono, porque quem investiu tem interesse que a startup vá bem. Então não precisa contar com um salário de conselheiro, porque hoje se eu vou ser conselheiro eu quero ganhar um salário, mas se é numa startup que eu invisto, porque ideias de pessoas de fora do ramo é muito interessante e eles têm que abrir. O que eu estou fazendo? O que eu estou pensando? E aí, com um conselho, pode ser 3, 4, que são investidores daquela empresa e que são pessoas que têm bem-sucedidas, não financeiramente, mas bem-sucedidas, já teve empresa, ou que já trabalhou em empresa grande, entendeu? Aí eu acho que abre, porque o empreendedor pequeno, ele não trabalhou ainda. Normalmente, ele às vezes é o primeiro, o segundo, o terceiro emprego dele, tem com 30 anos de idade, ele não tem a experiência de uma pessoa de 50, não tem, ele ainda não passou, não teve chefe, não foi mandado embora, não teve crise. Então, aí ele tem que abrir, ele faz o conselho, forma pro bono, porque ele pode não ter dinheiro para investir no conselho, tá certo? Mas o pro bono que eu digo é sem salário, sim. Né? Não é pro bono por ser ONG, nada. Chama alguns dos investidores que investiram na empresa e abre, faz reunião, faz ata e depois da ata marca uma nova reunião e vamos abrir a nova reunião com o que foi discutido e o que eles fizeram, porque a gente não é executivo da empresa. O que vocês fizeram? Olha, nós combinamos que a gente ia fazer aqui, está na ata. Vocês fizeram? Não. Então, tá vendo? Porque vocês deviam ter feito. Por que vocês não fizeram? Eu acho que isso falta pra... Eu nunca ouvi falar disso e achei sensacional. Eu já gravei um podcast com o Milton Yuki, que ele falou de governança e a gente estava discutindo isso. Quem é que pode? E se as startups começassem a pensar em governança desde o início, isso seria muito bom. Agora, da maneira como você colocou, de ter um conselho para ninguém ainda tinha me falado. Excelente, achei fantástico. E de investidor, porque aí tem interesse. Tem interesse que a empresa vá bem. Na verdade, sensacional isso. Eu acho que esse é um conselho. E claro, trabalho, né? Claro. Ele tem que trabalhar. E tem que ouvir. É isso que eu estou dizendo. Às vezes ele está empreendendo, ele quer fazer só do jeito dele, do jeito que ele acha, mas às vezes uma opinião externa de uma outra pessoa que já viveu, não o ramo. Claro. Se não fosse ramo, não seria startup, né? Tem que ser um ramo diferente, mas que já passou por alguma situação, ele tem que ouvir. Eu acho que esse é o maior conselho que eu dou. Excelente, Hugo. E se alguma startup quiser entrar em contato com você, quiser te contratar para uma mentoria ou quiser te apresentar algum projeto, como que ela pode entrar em contato com você? Eu acho que você pode passar o meu contato agora, eu só entro no começo. Porque depois o valuation fica mais alto, a rodada de negociação entra gente grande, Sim. com valores altos, e aí já não precisa de mim. Eu acho que eu gosto de entrar no começo e aí eu ajudo na mentoria, porque eu tenho tempo, eu trabalho com a Ásia. Então, de manhã, é o que hoje eu estou aqui fácil porque está no feriado chinês na China. Então, para mim, estou tranquilo essa semana. Normalmente eu trabalho muito até as 10 da manhã, que são 9 da noite, e depois eu tenho mais tranquilidade para administrar. Então eu tenho tempo para
que coisa para boa. conversar, para ajudar, entendeu? O seu LinkedIn qual que é? Olha, eu normalmente Não. acho que é Hugo Maia Arruda Pereira. Tá, mas Hugo qualquer Maia coisa... Arruda Pereira, não tenho certeza absoluta, mas Não tem a tem minha problema. foto lá, a minha foto... Qualquer coisa a gente procura também e coloca na descrição daqui do podcast, não tem problema nenhum. E aí as pessoas te encontram lá e podem conversar com você. Ah, podem, isso é... Hugo, foi um prazer enorme te conhecer. Agradeço mais uma vez o Isaac que colocou a gente em contato. É prazer conhecê-lo, e a história de vida dele é muito, né, uma história toda iluminada, Exatamente. toda cheia de vida, então é muito importante. E o que você precisar da gente pode contar, o que você quiser conversar, se quiser, Mariela, estou com a ideia, você falou até de contar sobre a sua empresa familiar, um dia a gente pode marcar um outro podcast para você contar a sua história. Porque aí é a muito sucessão bacana. familiar de quem passou por isso. Tem muitos consultores, tudo, mas eu passei por isso. Eu comprei a empresa, depois eu vendi a empresa, depois eu comprei outra, tinha sócio de família e então e tive uma má experiência na família anterior, então isso Isso deu é bem uma... interessante. Isso deu, assim, eu não sou dono da verdade, mas algumas coisas eu sei que não dão certo. Ótimo, a gente pode conversar sobre isso. Então, um prazer enorme te Prazer, conhecer. Mariana, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Obrigado. Para você que está aqui acompanhando o podcast Inovação na Veia, mais uma vez, meu muito obrigado. Lembra de seguir @podcast.inovação na veia, @café com Mariela Parolini. No próximo episódio eu estou aqui novamente para a gente conversar. Um beijo e Deus te abençoe. E aí, gostou? Então segue, porque cada conversa traz mais novidades e entrevistados com expertises inspiradoras. Aproveita e compartilha também, porque eu tô te esperando para mais um café no próximo episódio. Até lá!